Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Lucchesi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a Liebherr Aerospace e o Hangar 33. E o seu apoio é muito importante pra gente. A sua curtida e os seus comentários fazem muita diferença. Valoriza o vídeo e o canal aqui no YouTube e são vitais pra gente continuar e melhorar cada vez mais. Então faz aí o seu comentário, dá a sua curtida, ok? E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva e convida a sua turma para se inscrever também. Fechado? Então, tudo pronto, se acomoda aí no cockpit e senta que lá vem história. O primeiro bombardeio de Berlim na Segunda Guerra foi feito para a RAF em 25 de agosto de 1940. E não causou grandes danos, mas teve um impacto psicológico muito grande. E também alterou o andamento da Batalha da Inglaterra, mas isso é outra história. E no primeiro semestre de 41, a RAF ainda voltou a fazer alguns bombardeios noturnos contra a capital do Terceiro Reich, mas muito mais de efeito propagandístico, sem nenhum efeito real militar. A vida em Berlim, nessa época, mal mostrava que havia uma guerra acontecendo. Como a gente pode ver nessas fotos, hein? Não são de Berlim antes da guerra. Essas fotos são de 41, em plena guerra. Então, dá pra gente imaginar a surpresa, inclusive de Hitler e do seu alto comando, quando essa capital orgulhosa foi atacada por aviões de um adversário que, para o povo alemão e também a cúpula militar e do governo, era dito que já estava derrotado. Além de ser uma sub-raça, né? Eu não estou falando dos britânicos, é lógico, e nem da RAF. Agora em abril desse ano agora, vai estrear um novo filme, Asas sobre Berlim, dirigido por Konstantin Buslov, o mesmo diretor daquele filme sobre o AK-47 que a gente já comentou aqui. E esse filme conta exatamente a história do primeiro bombardeio de Berlim pela aviação soviética. Já tinha ouvido falar disso? Pois é. Foi na noite de 7 de agosto de 41, muito antes de qualquer B-17 chegar perto da capital do Reich dos 1000 anos. Kowalski, solta o trailer. Вижу конвой. 9 единиц. Занимаем боевую высоту 50, скорость 250. Приготовиться. Сброс. Два стрелка за последние два вылета. Чертовщина какая-то. Не находишь? Я хочешь увеличить. К тебе нет вопросов, капитан. Но место хвостового стрелка в твоем экипаже теперь считается проклятым. Завтра у них последнее занятие. Послезавтра выпуск. Выбирай. Со мной поедешь. «36 бомбардировщиков готовы к длительному перелету. А если полет на высоте более 6000 метров? Уверена, что все могут такое выдержать?» И долго придется лететь? Долго. Будем бомбить Берлин, ребята. Товарищ капитан, за меня не переживайте, не убьют меня, я ж везучий. А я не переживаю. Машины старые, моторы все изношены. Вообще до Берлина долетят? А вдруг не вернемся? Então, antecipando esse filme, que pelo jeito parece que vai ser bem bacana, hein? Vamos conhecer essa história? Em 22 de junho de 41, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, lançando uma guerra de extermínio e aniquilação. O ataque foi uma das maiores ofensivas militares já vistas
e teve um sucesso inicial quase inacreditável. Apenas 4 dias depois do ataque inicial, Minsk já estava na mão dos alemães. E em 5 de agosto caía Smolensk, a apenas 360 km de Moscou. E foi aí que surgiu a ideia de um ataque aéreo contra Berlim. Um ataque de efeito muito mais psicológico que militar, como o do Little Raid contra Tóquio em abril de 42. A missão contra Berlim não ia ser menos ousada e arriscada que a dos B-25. E, de certa forma, tão suicida quanto. Mas a gente sabe muito mais desse épico ataque contra Tóquio e praticamente nada desse não menos épico ataque contra Berlim. Então vamos corrigir isso? A ideia da missão contra Berlim surgiu menos de um mês após o início da invasão alemã, com o comandante da aviação naval soviética, o general Semyon Zavoronkov. E em meados de julho, o plano foi aprovado pelo comandante da Marinha, o almirante Nikolai Kuznetsov. Foi então que na noite de 21 para 22 de julho, pela primeira vez, bombardeiros da Luftwaffe atacaram Moscou. Mesmo sem provocar grandes danos, a ação validou o plano. O líder soviético Joseph Stalin aprovou de imediato a resposta oferecida por Kuznetsov. Não havia como fazer um ataque maciço, capaz de causar grandes danos à capital alemã, mas ninguém esperava isso. Na verdade, só os bombardeiros chegarem até Berlim já ia ser épico. Enfim, a missão, se fosse bem sucedida, poderia gerar um efeito moral e psicológico tremendo no povo soviético e nas tropas, além de mandar uma mensagem de desafio ao inimigo. A guerra não estava decidida. Era uma missão de um poderoso efeito simbólico. Zavoronkov ficou responsável pela operação e pretendeu reunir os melhores tripulantes das frotas do Báltico e do Mar Negro. Mas isso não foi aprovado. Talvez pelo receio justamente de sacrificar tantos aviadores de elite. Em vez disso, foi decidido fazer com uma única unidade, o 1º Regimento de Aerotorpedeiros e Lançadores de Minas da frota do Báltico. Era um regimento de elite, um dos melhores, comandado pelo experiente coronel Yevgeny Preobrazhensky. Nomezinho complicado, hein? Tinha sido um dos primeiros da aviação naval a receber o confiável e robusto bombardeiro Ilyushin DB-3. E depois recebeu a sua versão de aerotorpedeiro, o DB-3T. O ataque a Berlim ia ser feito por esses DB-3T, mas lógico, armados com bombas normais e não com torpedos, né? Pelo amor de Deus. Com 3 tripulantes, tinha 2 motores M85 de 760 HP cada, com um peso vazio de 4.300 kg e operacional de até 9.000 kg. A velocidade máxima era de 400 km por hora, o que era bastante bom para um avião naquela época. E tinha 3 metralhadoras de 7,62 mm, o que não era muito, viu, para autodefesa. Em 30 de julho, Zavoronkov viajou para Bezabotnoye. Que nome, hein? Bezabotnoye, vai lá, onde estava o 1º regimento, para encontrar com Preobrazhensky e lhe passar as ordens daquela missão especial. E dá para entender por que o coronel não ficou muito eufórico com o plano. Ele próprio e o navegador-chefe do regimento, o capitão Pyotr Koklov, já tinham inclusive estudado um ataque contra Berlim e percebido a sua extrema dificuldade. Além disso, dos 20 DB-3T operacionais do regimento, na verdade não eram 20, 5 estavam precisando de uma revisão geral. Mas missão dada é missão cumprida. E o coronel garantiu ao general que o ataque ia ser efetivado pelo 1º regimento. E com sucesso. Era uma missão de alto segredo, né? Então, Preobrazhensky chamou Koklov e selecionaram as melhores tripulações. E o grupo formado foi isolado do resto da unidade, em alojamentos a 3 km do aeródromo, com a proibição de qualquer contato externo. Seria, claro, uma missão noturna, e os navegadores de cada tripulação receberam mapas detalhados de toda a rota até Berlim,
de modo que mesmo aparelhos que se vissem isolados pudessem encontrar o seu caminho e cumprir a missão. Era grande a preocupação com a intervenção de caças inimigos, não só da Luftwaffe, mas também os da Força Aérea da Finlândia, então aliada da Alemanha. Os DB-3T iam decolar do aeródromo de Kagu, na ilha de Saaremaa, no Golfo da Finlândia. Iam seguir voando sobre o Mar Báltico para sudoeste até perto da fronteira da Polônia e da Alemanha, virando então à esquerda, passando o litoral alemão e então voando sobre a Alemanha de Hitler até Berlim. O retorno utilizava basicamente a mesma rota, que era mais segura, se é que dá pra gente falar de rota segura nesse caso, né? Apesar de longa. Com o avanço das forças nazistas, Kagu tinha restado como o aeródromo mais próximo em relação ao alvo, embora estivesse longe de ser ideal para uma operação daquelas. A sua pista, por exemplo, era curta para os bombardeiros, ainda mais com os DB-3T decolando em peso máximo, lotados de combustível e as bombas que dava para levar. Mas simplesmente não havia opção. Em 4 de agosto, Preobrazhensky levou seus 15 DB-3T disponíveis para Kagu. Nessa foto, ele aparece aí, ó, de costas, vendo a preparação de um dos aviões. Mas era ele sim, viu? Tá de costas, mas era ele. Na noite seguinte, 5 deles decolaram em direção de Berlim, mas sem bombas. A missão era um minucioso reconhecimento da rota, tá? E tudo correu com surpreendente sucesso. Os Ilyushin passaram completamente despercebidos pelas defesas antiaéreas alemãs e os caças noturnos da Luftwaffe. Por motivos de sigilo militar, existem raríssimas fotos das operações do 1º Regimento em Kagu, naquele mês de agosto de 41. Mas aqui te mostramos uma delas. O piloto nessa foto é o capitão Vassily Greshishnikov, na frente do seu DB-3T. Então, chegou o dia, ou melhor, a noite. Por volta das 21 horas de 7 de agosto de 41, 15 Ilyushin DB-3T decolaram de Kagu. Os aviões compunham 3 esquadrilhas, de 5 aparelhos cada. A esquadrilha líder era comandada pelo próprio Preobrazhensky. E olha, apesar da qualidade ruim, essa foto aí é outra raridade, porque mostra exatamente o DB-3T número 5, que era a sua aeronave pessoal. Liderando as 2 outras esquadrilhas estavam os capitães Vassily Greshishnikov, que a gente viu naquela foto, e Andrei Yefremov. Cada DB-3T levava 6 bombas de 100 kg de emprego geral e 2 incendiárias, numa carga total de 800 kg. A única exceção era o avião do capitão Yesin, que levava 2 bombas extras, num total de 1000 kg. Nenhum caça alemão ou finlandês apareceu durante todo o voo sobre o Báltico. Os 15 bombardeiros passaram o litoral alemão na vertical de Stettin. Iam a 6.000 metros, voando para o coração do terceiro Reich de Hitler. A temperatura externa, cara, era de menos 35 graus, o que era enregelante para as tripulações, dá para imaginar, apesar dos seus trajes de voo pesados. E foram longas 3 horas para cobrir os 960 km até o alvo. Mas então as tripulações viram as luzes da capital alemã. Sem se preocupar com a interceptação da sua mensagem, muito pelo contrário, Preobrazhensky enviou pelo rádio um informe de situação, que se tornaria célebre e um verdadeiro dístico para as tripulações dos bombardeiros soviéticos. Disse ele: "Minha posição é Berlim. Missão consumada." A visão sobre ele era quase inacreditável. A noite estava serena, quieta, tranquila. Berlim se descortinava abaixo, totalmente ignorante da presença dos bombardeiros. A temida artilharia antiaérea estava muda. Não se via nenhum caça noturno nos céus. A surpresa era completa. Um por um, os bombardeiros soltaram suas bombas. Os 5 aviões da esquadrilha líder lançaram sua carga com exatidão sobre a área central da cidade, no total de 40 bombas.
Os aparelhos das duas outras esquadrilhas despejaram suas bombas em subúrbios berlinenses e arredores da grande cidade. Só com as explosões é que a artilharia antiaérea acordou, mas já era tarde. Alguns DB-3T foram atingidos por estilhaço, mas nada com dano sério, apenas danos leves. E livres de suas bombas, tomaram o caminho de retorno, sem problemas. Nenhum caça noturno apareceu. Por volta das 3 horas de 8 de agosto, os Ilyushin foram pousando em Kagul, em segurança, com todos os seus tripulantes ilesos. Um único aparelho, o do tenente Fokin, por um erro de navegação, pousou na península de Kurgolovo, mas em território soviético. Os homens de Preobrazhensky estavam exaustos, depois de 6 horas de missão e uma tensão que você imagina quase insuportável. Os pilotos em particular estavam exauridos fisicamente, porque os DB-3T não tinham piloto automático, foi o tempo todo no braço. Enfim, em terra, tiveram como prêmio o conforto, né, dá para imaginar, do alojamento do aeródromo militar. Dá para sacar, né? Mas também uma caixa de garrafas de vodka e comida enlatada. Olha aqui, né, que festança. Ao amanhecer de 8 de agosto, a Luftwaffe tentou fazer um ataque de vingança contra Kagul, mas esse fracassou. Nenhum DB-3T foi colocado fora de ação, nem houve baixas no pessoal. E longe de se intimidar, o regimento realizou um novo ataque contra Berlim na noite seguinte, de 8 para 9 de agosto. Os caras eram ali, ó. Dessa vez com 20 aeronaves. Enfim, tinham chegado de revisão aqueles 5 aviões que compunham o regimento. E por incrível que possa parecer, novamente a caça noturna da Luftwaffe falhou. Já a artilharia antiaérea da capital, apesar de toda a sua fúria, dessa vez não foi pega de surpresa. Conseguiu abater um único aparelho, o do tenente Finiagin. Com sua missão mais que cumprida, os homens do 1º Regimento deixaram Kagul na manhã de 9 de agosto, voltando para sua base em Bezabotnoye. O ataque na noite de 7 de agosto atingiu plenamente o seu objetivo. Ele desconcertou a cúpula nazista. Enfurecido, Hitler ordenou que as forças alemãs neutralizassem Saaremaa, impedindo novos raids. E as defesas da capital foram instruídas de que qualquer aviador soviético abatido e capturado deveria ser considerado inimigo pessoal do Führer. Olha só. Mestre, né, das fake news, vamos chamar assim, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, mentiu sobre os atacantes. Como o governo já vinha anunciando a derrota da União Soviética, era inadmissível que aviões soviéticos tivessem bombardeado Berlim. Assim, por ordem de Goebbels, foi dito que tinha sido a RAF. Really, nigga? Mas a rádio de Moscou não cansou de anunciar o sucesso do raid, feito pelos aviadores soviéticos, e que todas as aeronaves tinham retornado. E o governo britânico, claro, aliado dos soviéticos nessa altura, fez questão de comunicar que não, nenhum avião da RAF tinha bombardeado a Alemanha na noite de 7 de agosto. Não fomos nós não, tá? Até porque o tempo estava ruim e não ia permitir. Para a própria população soviética e seus soldados, a imagem dos bombardeiros com a estrela vermelha voando impunes sobre Berlim teve um enorme impacto psicológico e moral. Era possível surpreender e superar a máquina de guerra de Hitler. E se os aviões haviam alcançado Berlim, os soldados e os tanques também podiam. Uma história de muita coragem e determinação, que você conheceu aqui, comigo e com Kowalski, no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem e olhe para cima. Foi muito bom tê-lo a bordo. Um grande abraço e até o próximo voo.